Olá, minha senhora. Você está aí pensando na sua vida? Será que eu vou passar nesse concurso? Eu sei, minha senhora. As coisas não são fáceis. Olhando para o seu marido, você olha aquela morsa gorda no sofá, comendo linguiça frita que você fez para ele. Quando você casou, ele era tão quietinho. Aí você diz: eu preciso passar em concurso. Eu preciso passar em concurso. Mas agora dependo das aulas do professor Washington. Eu, mago, vou resolver a sua situação. Você vai passar no concurso. Eu vou chamar o professor Washington para você sair dessa vida, dessa pobreza. Você não vai ter mais aquela sua tia gorda te chamando da Cida lá no portão para ir lá na academia. Ela nem sabe falar academia, fala academia. Aquelas suas tias, aquelas suas amigas, Claudete, a Valdirene, estão te chamando. Vamos lá pro morro. Vamos lá, amiga. Vamos lá, tá tendo feirinha. Feirinha, que feirinha? Você não é mulher de feirinha. Você é mulher de comprar no melhor mercado, de encher 3, 4 carrinhos. Ai, amiga, vamos ali no Lojão do Povo, uma calça jeans por R$ 5,90, aqui R$ 5,90, aquela calça jeans, assim que você comprar, ela vai sumir junto com a água. Que é isso? Você é mulher de comprar nas melhores redes de magazine, na Brookfield, em várias outras, que até agora eu esqueci o nome, entendeu? Não é Renner e nem C&A. Então, minha senhora, você vai sair dessa pobreza. Meu senhor, você também vai sair dessa pobreza. Sua esposa deve estar te cobrando. Esse homem não passa em concurso, fica aí assistindo videoaula, vai trabalhar, mas ela não sabe que você tem um objetivo. Assim que você passar no concurso, ela vai te amar mais ainda. Ok? Então agora eu vou chamar o professor Washington para você. Até mais. Estamos de volta! Salve, salve! E aí, galera, tudo bem? Então, como disse o mago, vamos a resolver o seu problema agora. Vamos fazer você passar em concurso. Vamos lá! Mais uma aulinha para você de segurança da informação. Certo, lado negro da força. Vamos lá! Acorda. Deixa para dormir depois que morrer. Entendeu? Agora, vamos trabalhar. Olha só. Parte 2, essa segunda parte, né, a segunda aula, que a gente está falando aqui, a terceira aula que a gente está falando aqui de malware, né? Mas eu nem coloquei a numeração, mas é isso aí. Então é o seguinte, a última aula a gente fez na primeira, inclusive, a gente falou dos ataques, dos malwares, né? Qual é a diferença entre os dois. Na segunda, nós falamos dos tipos de malwares e por que eles foram criados. E agora a gente vai detalhar um por um, começando com vírus. Quantas vezes, minha senhora, seu computador estragou, você estava lá no Word, né? Você estava lá no Word, aí estava mexendo lá na sua monografia, de repente, o computador inteiro parou, e aí tudo travava, né? Ou você, meu amigo, está jogando agora Pokémon, daqui uns tempos vai ter Pokémon para o computador também. E aí o Pikachu resolve fazer alguma mágica, e aí você leva lá pro técnico de informática, ele fala: olha só, minha senhora, o Pikachu estragou a placa-mãe, entendeu? O seu Word estragou a placa-mãe. E aí é o seguinte, você também pegou um vírus chamado Pokémon, você pegou um vírus chamado Deleted Word, aí começa a inventar um monte de coisa, entendeu? Então assim, meu Deus, esse ramo de informática, olha, não é por nada não, mas é igual mecânico. Você chega lá no mecânico e fala assim: eu tô com problema na roda, a roda tá com barulho, na verdade é o pneu, mas o cara fala que é a lona de freio, que é o disco, que é o amortecedor,
que é o carro inteiro que está com problema. Então, assim, toma cuidado. Esta questão de vírus também é a mesma coisa. Exemplo, quando você está lá no seu computador bonitinho, e aí começa a abrir um monte de janelinha, o que o seu técnico de informática vai falar para você? Pegou vírus. Aí você roubaram o seu dinheiro no banco. Aí o banco descobriu que um código malicioso pegou o seu dinheiro. Você leva lá para o banco, o que o gerente do banco, o que o técnico de informática vai falar para você? Pegou vírus. E aí você também pegou algum código malicioso que começa a mandar mensagens para os outros seus amigos, para o seu catálogo de endereço na internet. O que você pegou? Um vírus. Pessoal, presta atenção numa coisa importante. Vírus é vírus. Cavalo de Troia é cavalo de Troia. Worms é worms. Entendeu? Spyware é spyware, adware é adware. Ô professor, mas então eu achei que tudo era vírus? Não, tá? Já começa por aí, pela sua função. Olha só, se perguntar em concurso público qual que é a função de um vírus, o vírus nada mais é do que um código, tá? O vírus, ele é um código executável autoprogramável, tá? Autoprogramável, tá? Isso quer dizer que ele é um código e dentro dele tem algumas linhas de comando onde ele tem que fazer algumas coisas. Uma das suas funções é apagar alguma informação que esteja no computador, como diz a Valdirene, esteja no computador, meu Deus, chega a doer o rim quando fala isso, né? Apagar alguma informação que está no computador ou modificar alguma coisa. Essa é a função do vírus. O vírus ele não engana ninguém, o vírus ele não invade ninguém, o vírus ele não cria cópias em rede social, ele não faz nada, ele só faz isso. Apaga ou modifica, toma cuidado que por aí afora tem um monte de gente informando de forma errada, tá? Quais são as características de um vírus? Aqui eu já caí em provas da Fundação Carlos Chagas, inclusive. Quais são as características de um vírus? O vírus ele se auto-envia. Então, depois que ele é executado, ele vai se enviar. Ele vai sair daquele arquivo para ir para outro arquivo. Só que olha só. Presta atenção, tá? Presta atenção aqui. Não se auto-replica. Não. Entendeu? Ele não cria cópia dele mesmo automaticamente. Se cair isso na prova, o vírus cria cópia dele automaticamente. É errado. Inclusive, tudo que eu estou passando na parte de segurança da informação, eu falei isso na aula da internet. Você pode entrar no site registro.br aqui no Brasil. E lá você entra no link cert.br e aqui dentro do cert.br vai ter uma cartilha, é a cartilha de segurança da informação que todas as bancas decentes, grandes bancas, usam essa cartilha. Porque se caso tiver alguma informação errônea dessa de que o vírus se autorreplica, tá? Automaticamente, né? Autorreplica porque é automático. E então você já usa a cartilha, ó, conforme a cartilha aqui não, tá? Ele é autoprogramável? Sim, eu posso programar o vírus no que ele tem que fazer. Olha uma coisa importante. Precisa de hospedeiro. Olha isso aqui, muito importante. Professor, o que é hospedeiro, minha senhora, meu senhor? Você lembra daquele filme Alien, o Oitavo Passageiro? Vinícius, joga aí uma tela do filme Alien, o Oitavo Passageiro. Vai aparecer o Alien aí. Olha que monstro! Mas você lembra como que o Alien ele funcionava? Você lembra como que ele era? Primeiro ele entrava na pessoa, aí ele comia a pessoa por dentro. Aí a pessoa começava a babar. E aí de repente estourava. Aí ele saía de dentro da pessoa, a pessoa morria. Ai, professor, nossa, que nojo. Ai, eu estou assistindo essa aula. Para de frescura, tá? Para de frescura.
Imitando o pessoal lá de Minas Gerais, né? O pessoal de Minas, não é assim que vocês falam? Parte frescura, que vocês estão bem besta mesmo, tá? Então é o seguinte, olha só. Professor, então o vírus, ele é como se fosse o alien. Isso, o vírus é o alien, o oitavo passageiro. Primeiro, olha só o que ele vai fazer aqui. Tá aqui o arquivo, tá aqui a sua monografia bonitinha que está no seu computador. Pessoal, todo arquivo tem o que a gente chama de cabeçalho, tá? Cabeçalho, todo arquivo tem cabeçalho. O que é o cabeçalho de um arquivo? É onde ficam as informações de um arquivo, como as suas propriedades, como os seus metadados. Aí você fala, o que é metadados? São as informações, as propriedades, os atributos do arquivo, ficam tudo aqui dentro do cabeçalho. Como o cabeçalho dos arquivos do Windows são cabeçalhos abertos, existem vírus que se alojam a esses cabeçalhos, tá? E ficam ali bonitinho. Aí você fala, tá, mas ele só fica ali no arquivo? Fica ali no arquivo. E vem cá, ele começa a fazer o quê? Aí ele vai executar o que ele tem que fazer, tá? Ele vai, primeiro, ele tem um programa para seguir, mas só que ele fica ali em stand-by. O vírus fica ali em stand-by, tá? Ou seja, aguardando o quê? Ser executável. Portanto, se perguntar na prova, o vírus se auto-executa? Não. Ele não se auto-executa. É outra coisa que ele também não faz. Aí você fala, tá, mas então como que ele vai executar o que ele tem que fazer? Simples. Aguardando você o quê? Abrir o arquivo. Ah, então eu tenho que... Ele primeiro se aloja no hospedeiro, tá lá o alien, dentro do arquivo. E aí ele espera o arquivo acordar. É isso, ele acorda, o arquivo acordou, né? Ou seja, eu dei 2 cliques, eu abri o arquivo. Então, anota isso no caderno. O vírus fica alojado no arquivo, aguardando a sua abertura. O vírus fica alojado no arquivo, aguardando a sua leitura. Professor, pode escrever. Então tá bom, vou usar a mão. Ó. Tanto para você, mulher, você deve estar pensando assim, que ridículo. Ah, o quadro é cheio de bactérias e ele passa a mão no quadro. Né? Então, nada a ver. Olha só, põe assim, o vírus fica alojado, tá? Fica alojado no arquivo aguardando, tá? Aguardando a sua execução. Aguardando a sua execução. Por quê? Porque o vírus não se auto-executa. Ele precisa do estímulo que você abra o arquivo. Então, abrir o arquivo, ó, fica aguardando abrir. Abrir o arquivo, olha só o que ele vai fazer. Aí sim ele vai usar a réplica. Ele vai usar o auto-replicar. Aliás, o auto não, o replicar. Porque aqui, ó, como ele não se auto-replica e ele também não se auto-executa, ele precisa de um estímulo. Agora que eu executei, agora sim ele pega e cria uma cópia dele mesmo e vai alojar em outro arquivo e fica ali aguardando o quê? Que você abra o arquivo novamente. E aí a hora que você der 2 cliques nesse arquivo aqui, ele vai se auto-executar e aí ele vai replicar e vai para outro arquivo. Ô professor, então ele vai de arquivo em arquivo só porque esses arquivos foram executados. Exatamente, o vírus ele é assim, tá? Ele precisa que você abra ele, para que ele pule para o outro lado, tá? Então, tranquilo, essa parte, né? Ficou certinho aí, certo? Então ele se auto-envia, então aqui ó, acabou enviando, tá? Ele se envia automaticamente, depois que você replica ele vai replicando, ele vai se enviando, tá? Não se auto-replica, tá? Autoprogramável,
precisa estar hospedado em um arquivo, aguarda a abertura para criar cópia dele mesmo, tá? Para criar cópia dele mesmo e fica ali aguardando até a sua execução, tá? Então toma cuidado. Agora, se falaram assim na prova, assim, o vírus se replica? Certo. Ô professor, mas você acabou de falar que ele não se autorreplica. Não. Existe uma diferença entre autorreplicar e replicar. Replicar, ele replica. Cabia, ó. Aqui, ó. Que é uma cópia dele. Mas ele não faz isso automaticamente. Ele precisa de um estímulo, que é a abertura do arquivo. Professor, eu já entendi. Tá bom, ótimo. Quando eu começo a falar aqui na videoaula e você começa a ficar nervoso ou nervosa, tipo, tá, eu já entendi isso. Então, sinal que a informação entrou na sua cabeça e você não vai precisar mais de lembrar disso, né? Aliás, de assistir essa aula de novo. Bom, professor, quais são os tipos de vírus que foram lançados no mercado? Quais são os vírus que foram lançados no mercado? Olha só, com o tempo, né? O tempo foram lançados vários tipos de vírus. Nós temos vírus de boot, vírus de macro, vírus stealth e vírus executável, tá? E tá faltando mais um aí, que é o vírus polimórfico, tá? Professor, então, esses são os tipos de vírus. A gente vai ter que saber sobre isso também na próxima aula? Sim, você vai ter que saber sobre os tipos de vírus. E isso é um assunto para a próxima aula. Daqui a pouquinho já voltamos, vamos falar dos tipos de vírus todos, que aí a gente já passa para o cavalo de Troia, certo? Então é isso, vamos junto, sem ficar mole, entendeu? O negócio é o seguinte, tem que ter fé para passar em concurso. Se você é ateu, você acaba acreditando em alguma coisa, em Deus de preferência, entendeu? Então, seguinte, força na cachola, olha, sabe o quê? Olha, há uma coisa assim, não sei se vocês conhecem o William Douglas. O William Douglas é um guru na área de concursos, ele tem até um livro publicado, e uma das coisas que ele, né, sempre usou como estímulo era colocar na parede da casa dele o contra-cheque de um servidor que ganha 24 mil, 30 mil reais por mês, entendeu? Faça isso, pega o contra-cheque, você fala, é isso que eu quero para minha vida. Então, vê lá. Então, próxima aula voltamos com a parte 4 ali, continuando ainda a parte de vírus. Vão lá, até a próxima aula.